Olá, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nós estamos aqui com a disciplina de Sociologia para auxiliá-los, para ajudá-los a pensar com mais clareza todas aquelas temáticas que são relacionadas ao meio social, ao nosso espaço de vivência, seja na cidade, seja no espaço rural. Estamos aqui para pensar como é que nós vivemos coletivamente. A gente fica muito feliz de poder estar contribuindo, estar participando dessa etapa tão importante de formação, para que você possa aí alcançar os seus objetivos num futuro muito próximo, hein? Hoje nós vamos tratar de sociologia do Brasil. Vamos pensar um pouquinho mais por um aspecto sociológico, as questões relacionadas ao nosso país, ao Brasil. Primeiramente, o Brasil está localizado no continente americano. Nós, brasileiros, o povo brasileiro, portanto, é um povo americano. E aí é importante fazer um esclarecimento, uma confusão que muita gente faz e a própria mídia ajuda as pessoas a fazerem essa confusão, O continente americano, ele é composto por América do Norte, América Central e América do Sul. Qualquer pessoa nascida em qualquer país dessas três partes da América é, portanto, americana. Porque as pessoas têm o hábito de dizer que americano é quem nasce nos Estados Unidos. Sim, de fato, eles são americanos. Os Estados Unidos estão na América do Norte. Mas os canadenses também são americanos, os argentinos são americanos, os haitianos são americanos e assim por diante. Então, qualquer pessoa nascida em um país da América é americano. Não está errado a gente chamar os povos dos Estados Unidos de americanos não, porque de fato eles são, mas eles não são os únicos, ok? Eles são estadunidenses, A população estadunidense também é, portanto, uma população americana. Nós brasileiros, o nosso país, o Brasil, está localizado na América do Sul. Portanto, além de podermos ser chamados de brasileiros, podemos também ser chamados de americanos e também podemos ser chamados de sul-americanos, já que estamos na América do Sul. Nós, os argentinos, os uruguaios, os paraguaios e todos os países que compõem a América do Sul, portanto, uma população sul-americana. Se a gente for pensar por um viés cultural dos hábitos das populações, a América é muito diferente, A América do Norte é muito diferente no que diz respeito às características culturais da América Central, que é muito diferente da América do Sul. E dentro da própria América do Sul existem grandes diferenças culturais. Nós, brasileiros, somos muito diferentes dos nossos vizinhos, Tanto fisicamente quanto nos hábitos da população mesmo, Basta você viajar aí, é uma experiência excelente, pelos países da América do Sul, pelos países vizinhos a nós, que você vai perceber quanto eles são diferentes de nós. E dentro do próprio Brasil há uma diversidade cultural gigantesca, Nós não somos um povo homogêneo, todo mundo igual, com uma única cultura, Existem várias culturas dentro da cultura brasileira. Um fato importante para dar essa dimensão do porquê que nós somos tão diferentes dos nossos vizinhos na América do Sul tem a ver com a nossa colonização. O Brasil é o único país americano colonizado por Portugal. Então, por isso que nós aqui na América do Sul somos os únicos que falam, portanto, português. Todos os nossos vizinhos foram colonizados pela Espanha. Há algumas exceções de alguns trechos aqui da América do Sul que o seu processo de colonização foi influenciado por Holanda ou pela França, mas de modo geral, quem mais colonizou a América foi a Espanha. Nós brasileiros, nós Brasil, somos a exceção. Portanto, nós brasileiros falamos português porque somos os únicos que foram colonizados
por Portugal. O nosso processo de colonização foi o que nós chamamos de processo de colonização de exploração. Os portugueses se interessaram pelo território brasileiro para explorá-lo, né? Eles não tinham a intenção inicial de mudar para cá, né, de habitar esse território. Era explorar, retirar os recursos. E esse modelo de colonização diz muita coisa a respeito daquilo que veio a ser construído depois dentro do modelo de cultura brasileira, né? Diz muito sobre a nossa sociedade, ok? Hoje, nós, Brasil, nós somos uma república federativa, nós somos uma república porque no nosso modelo de governo existem 3 poderes independentes, ou seja, um poder não precisa do outro para existir, para funcionar. Então nós temos o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, sendo que o legislativo é o poder que vai pensar as leis que regem a nossa sociedade. Nós temos aí como representantes do poder legislativo os vereadores das cidades, os deputados estaduais e lá na nossa capital, os deputados federais e os senadores. Este grupo político compõe o poder legislativo. O poder executivo é aquele que se encarrega de executar a legislação, de cumprir a lei. O poder executivo é formado, portanto, por prefeitos, governadores e presidente da República. E o poder judiciário são os juízes, né? Nós temos como a grande instância do poder judiciário no Brasil o Supremo Tribunal Federal, que é quem vai validar as leis, né? Quem vai analisar as leis, por exemplo, que o poder legislativo pensa. O judiciário vai analisar, ver a constitucionalidade, né? São aqueles que vão se encarregar de fazer com que as leis sejam de fato cumpridas. E nós somos uma república presidencialista, ou seja, nós temos um presidente da República que é aquele que vai governar o país todo. Nem sempre foi assim. Já tivemos no Brasil, ao longo da história, experiências com o Império e também com a família real portuguesa, né, que também morou no Brasil, tratando o Brasil, portanto, como uma espécie de monarquia. Hoje não mais. Hoje nós somos uma república presidencialista em que o presidente, assim como os governadores, os prefeitos e todo o poder legislativo, são eleitos pelo voto direto, ou seja, a população escolhe estes seus representantes. Ok? Algumas informações sobre a população brasileira, alguns aspectos da população brasileira. Primeiro que nós, brasileiros, somos hoje uma população de mais de 210 milhões de habitantes, segundo o IBGE. Portanto, nós somos uma mega população, um país com a população de uma dimensão continental. Para você ter uma maior clareza, o Brasil é o 5º país mais populoso do mundo. Nós perdemos apenas para países altamente populosos como a China, como a Índia, os Estados Unidos e a Indonésia. Então nós ocupamos a 5ª colocação no ranking dos países mais populosos. Apesar de populoso, o nosso país é considerado pouco povoado. O que isso quer dizer, né? No contexto geral, o Brasil tem cerca de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é considerado pouco, na verdade, pouco povoado. Traduzindo isso, nós temos no Brasil algumas áreas com grande concentração de pessoas, como, por exemplo, a região sudeste, parte da região centro-oeste, região sul do país. Em compensação, nós temos áreas
pouco povoadas, como, por exemplo, a região norte, a Amazônia, que tem uma concentração populacional bem menor. Então, daí nós entendemos que a população brasileira não está distribuída pelo território de forma uniforme, ou seja, nós não temos uma quantidade relativamente semelhante de pessoas em todos os estados ou regiões brasileiras. Portanto, nós somos um país populoso, porém considerado pouco povoado. Tudo certo até aí? Nosso modelo econômico. Nós somos, assim como praticamente o mundo todo, uma economia capitalista. O que isso quer dizer? Nesse modelo de economia capitalista, que é um modelo que visa o lucro, né? O capitalismo foi muito estudado pelo sociólogo Karl Marx, que tratou com muita propriedade das questões relacionadas ao lucro. O capitalismo é um sistema econômico, um modelo político econômico que visa lucro. Certo até aí? Este lucro, as riquezas do nosso país estão concentradas basicamente nas mãos de dois grupos sociais: os latifundiários e os empresários. Nós poderíamos dizer com total segurança que 90% das riquezas econômicas do nosso país estão nas mãos dos latifundiários e dos empresários. Então eles detêm, portanto, a maior parte da renda do país. O que são os latifundiários? São os grandes proprietários de terra do nosso país, né? Os latifundiários são os grandes fazendeiros, aquelas mega fazendas que praticam a chamada monocultura. Estes são os grandes latifundiários, né? Aquelas fazendas que só tem o plantio de um único gênero agrícola, aquela imensidão que você perde de vista. Exatamente isso é um latifúndio. E os empresários, né? Estamos falando aqui das grandes empresas do país, estamos tratando dos grandes conglomerados. Esses são os donos da grande riqueza econômica do país. Sobre as questões relacionadas à corrupção no nosso país. A corrupção no Brasil, ela é histórica, né? Portanto, ela vem desde o período da colonização, desde a chegada dos portugueses. A gente pode perceber indícios daquilo que nós chamamos de corrupção. Quando os portugueses aqui chegaram, os índios que aqui viviam, as comunidades indígenas que aqui habitavam, foram literalmente enganadas, ludibriadas pelos portugueses, né? Então a gente já tem aí uma evidência do que nós chamamos de corrupção. A corrupção no Brasil, ela pode adotar dois modelos. Ela pode ser sistêmica ou endêmica. Nas esferas públicas, como parte de um sistema, ela é corrupção sistêmica, aquela dos políticos, é a corrupção que nós chamamos de sistêmica. E a endêmica é aquela que está no cotidiano e quase não é percebida ou reconhecida. A corrupção da população, quando a gente, por exemplo, fura uma fila, é um tipo de corrupção, né? É corrupção endêmica. Então, nós somos agentes corruptos com muita frequência nas nossas realidades socioespaciais, né? No nosso campo de vivência. E pensando num último conceito para hoje, nós temos o conceito de aculturação no Brasil. O que é aculturação? Processo de modificação cultural de indivíduo, grupo ou povo que se adapta a outra cultura ou dela retira traços significativos. Quando os portugueses aqui chegaram e encontraram os povos indígenas, etc., eles mudaram os hábitos dessas pessoas, vestiram essas pessoas, e assim foi. Isso foi um processo de aculturação, de mudança da cultura daquele povo aqui, né? Então, os portugueses foram os que introduziram essa concepção europeia judaico-cristã de cultura aos povos que aqui viviam, né? E vale conceituar o que nós chamamos de etnocentrismo cultural, quando uma cultura se julga superior às outras, que é o que os portugueses faziam aqui quando vieram para o nosso país, né? Eles se achavam superiores a esses povos indígenas
Por isso que eles promoveram esse processo de aculturação no país. Eu te recomendo aprofundar mais os seus estudos sobre essa temática, sobre a questão da aculturação, do etnocentrismo cultural, que tem muita coisa para ser pensada, para ser discutida. Essa é uma temática de uma profundidade muito grande que nós, brasileiros, precisamos pensar com um pouco mais de clareza. Por enquanto, a gente vai ficando por aqui com a nossa aula de Sociologia. A gente se encontra numa outra oportunidade. Bons estudos! Tchau!